Nazaré. Às vezes as pessoas questionam, será que vem boa coisa daquela casa? Será que pode vir boa coisa daquela família? Deus está dizendo, foi de lá que eu te escolhi. Glória a Deus. Foi da tua casa que eu te escolhi. Foi no meio da tua família que eu te escolhi, da onde ninguém tem expectativa nenhuma. Aleluia. Aonde as expectativas são ruins. Será que pode vir boa coisa daquela casa? Será que o filho de fulano vai dar para boa coisa? Será que o marido de Bertana vai se converter? Será que fulano vai dar bom testemunho? Deus está dizendo, foi da tua casa que eu te escolhi. Amém. Obrigado, meu Pai. Foi de lá que eu te chamei. Aleluia. E é de lá mesmo que eu te levanto. Oh, Para glória. uma grande obra. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi de Nazaré. Talvez você mesmo esteja dizendo, mas eu não sei fazer nada. Deus não me escolheria. Deus não me chamaria. Tem fulana que sabe pregar melhor do que eu. Tem Beltrana que tem a voz bonita para louvar. Nossa, tem fulana que sabe ornamentar a igreja. Eu não sei fazer nada. Eu não consigo fazer nada. É assim mesmo, Senhor. Aleluias. Deus está dizendo, foi você que eu escolhi. Aleluia. Oh, glória a Deus. Foi você que eu escolhi. É você mesmo que eu estou chamando hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aí a palavra do Senhor segue e diz que Maria, ela era desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E aqui nós vamos entender um pouquinho o ser desposado. Aí a gente tem que ir um pouquinho para a cultura judaica. Aqui era um noivado, né? Maria era noiva de José. Mas esse noivado era diferente do nosso, da nossa cultura, né? Esse noivado era como se fosse casamento. Eles tinham um contrato, as famílias faziam um contrato, faziam uma cerimônia, assinavam o contrato, se comprometiam. Aleluias! E ali, ela ficava na casa do pai e ele ia para a casa do seu pai. Segundo a tradição judaica, Maria tinha aproximadamente de 14 a 15 anos. Observe que Maria era uma menina. 14 para 15 anos. Maria já estava comprometida. Maria já estava comprometida, já estava praticamente casada. O contrato, o compromisso era tão sério que se acontecesse algo que rompesse o noivado, era necessário dar carta de divórcio. Só para vocês terem uma ideia, era praticamente casamento. Só que não tinham intimidade, ela ainda estava na casa do pai, ele voltava para a casa do pai dele. Normalmente durava um ano esse compromisso, esse noivado. Era o tempo dela preparar o enxoval e tempo dele preparar a casa, construir a casa, mobiliar a casa, deixar a casa pronta para formar sua família. E normalmente durava um ano. Eles tinham um ano para se preparar para o casamento. E aí eu não sei se vocês lembram, mas Jesus, ele nos fez uma promessa linda, que ele faz alusão a essa cerimônia, a esse compromisso. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou eu preparar-vos lugar, aleluias, e voltarei para vos buscar, para que onde eu estejais vós também. Amém, meu Deus. Eu não sei se vocês perceberam a semelhança do compromisso. Jesus ali, ele está fazendo um compromisso de noivado com a sua igreja. Glória a Deus. Ele voltou para a casa do pai, assim como José, para preparar morada, preparar a casa. Maria ficou na casa do pai para se preparar para casar, preparar o enxoval. Observe a situação. Maria, virgem, pura, comprometida, estava noiva, se preparando para casar, não podia mais se comprometer com ninguém, não podia mais olhar para outro homem, não podia mais se oferecer, não podia mais flertar com ninguém. Maria estava comprometida com o noivo. Aleluia. E a mesma coisa a igreja de Cristo. Jesus, antes
ir para os céus, antes de ascender ao céu, ele fez um compromisso com a noiva, ele fez um noivado. Glória a Deus. Nós somos a noiva, amém? Amém. Alguém tem dúvida que a igreja é a noiva de Cristo? Não, né? Nós somos a noiva. O Senhor foi para a casa do Pai, preparar a nossa casa, a nossa morada. Mas ele disse: eu estou voltando para a casa do Pai para preparar a nossa morada. Mas eu tenho um compromisso com você e você tem um compromisso comigo. Você é minha noiva. Você não pode mais se misturar. Você não pode mais olhar para outro. Você não pode mais flertar com o mundo. Você precisa se manter pura. Você precisa se manter virgem. Você precisa se manter santa. Porque eu vou voltar para selar o nosso casamento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Não é porque o noivo voltou para a casa do Pai que a igreja pode tudo. A igreja está comprometida. A igreja tem um noivo. E esse noivo, aleluia, exige santidade, exige compromisso, exige fidelidade. E como é que eu e você, nós como igreja do Senhor, nós estamos hoje com esse compromisso com o noivo? Será que ainda nos mantemos santos? Será que ainda somos virgens? Será que nós não estamos flertando com o mundo? Você é comprometido. Você é comprometida. A noiva de Cristo, ela é comprometida. Ela tem um noivo e ele vai voltar para firmar o compromisso. Ele vai voltar para se casar com a noiva, entrar para as bodas. E aí, lá em Mateus 25 fala do casamento, a parábola das 10 virgens. Ali alusão ao casamento judaico. O que nós, como a noiva, estamos esperando que aconteça. Que o nosso noivo venha. Aleluia. Para selar este compromisso de uma vez por todas. Mas se nós permanecermos puras, virgens, santas, comprometidas assim como Maria, aleluia, nós entraremos pelas portas para as bodas com o noivo. Mas para aqueles que se contaminam, aqueles que não honram o seu compromisso com o noivo, tem lá também o exemplo das 5 virgens loucas, nécias, aleluias, que não se mantiveram pura, não se mantiveram santa, não honraram o compromisso com o noivo, ficou flertando com o mundo, ficou se prostituindo, ficou adulterando e esqueceu que era noiva, que tinha um compromisso para honrar. Para essas a porta foi fechada. Essas precisaram comprar azeite. Para aquelas que ainda estão precisando, para aquelas que estão necessitadas de comprar azeite, ainda dá tempo. Amém. Aquelas que já se contaminaram, aquelas que já foram no mundo e voltou, aleluia, aquela que está com o pé na igreja, um pé no mundo, ainda há tempo para comprar o azeite. Glória a Deus. Amém. Porque o noivo ainda não chegou, mas ele virá. Ele virá. E se nós, a noiva de Cristo, não tivermos dentro dos padrões que o noivo quer, que o noivo exige, infelizmente ouviremos do Senhor, do noivo: não vos conheço. Então nós, como noiva de Cristo, precisamos vigiar. Precisamos nos manter pura, santa, virgem, como Maria. O anjo faz uma saudação a Maria, aleluias, e disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria aquilo. Maria estranhou, né? Eu não sei se Maria identificou logo que era um anjo. Eu não sei se era comum já naquela época a aparição de anjos, né? Mas Maria perturbou-se com aquela saudação. Foi uma saudação diferente, que provavelmente ela não tinha tido antes daquele tipo de saudação, senão ela não se perturbaria. E o anjo percebe que ela se preocupou, que ela se perturbou, e ele acalma ela. Aleluias. Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria achou graça diante do Senhor.
Deus escolheu Maria para uma obra específica, para um chamado único, para algo tremendo. Mas Deus também nos escolheu. Nós também somos favorecidas do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite porque já recebemos o favor do Senhor. Amém? Amém. Por isso o Senhor nos disse: alegra-te, você é favorecida do Senhor. Glória a Deus. Você também recebeu um chamado. Você também foi escolhida pelo Senhor. Aleluias. Deus também te entregou algo para fazer, para realizar. E Maria ficou temendo diante daquela saudação, o que viria a ser aquilo. E o anjo acalma ela e diz: acalma-te, não temas. Porque Deus chamou Maria para algo muito difícil, irmãos. Uma missão muito difícil. Maria seria aquela que geraria no seu ventre o Salvador. Mas olha só a situação de Maria, uma jovem, de uma cidade pequena, uma cidade menosprezada. A família de Maria não era rica, não era famosa, não tinha estado, não tinha posição na cidade, era uma família simples, pobre. Ela estava comprometida com José, se preparando para casar, virgem pura. Aí vem um anjo e diz: você vai engravidar. Imagine, você vai conceber, você vai ter um filho. Maria diz: mas como será isso? Eu não tenho contato com o homem, não tenho intimidade com homem nenhum. Maria, naquele momento, eu acredito que começou a analisar os fatos, dizer: como será isso? Como é que eu agora vou aparecer grávida? Eu estou noiva, eu sou virgem. Como é que eu agora vou falar para o meu noivo que eu estou grávida? Que o filho não é dele, é claro, óbvio, ele sabe disso. Como é que eu vou chegar para minha família e dizer: olha, gente, eu estou grávida? Ela estava comprometida. As meninas, as jovens, eu acredito que hoje ainda seja assim, talvez não seja tão rigoroso como antes, mas era comum as mulheres casarem virgens. O que era incomum era uma menina, né, engravidar antes do casamento. Pior ainda, o filho não é do noivo. Imagine a situação de Maria. Ah, mas vai dar o que falar, né? Os fofoqueiros de plantão, né? Lá em Nazaré também tinha, viu? Só que não. Tinha fofoqueiro, tinha gente que estava ali já de plantão, esperando só uma notícia para espalhar. Imagine essa notícia espalhada na cidade. Imagine o bafafá que não foi. Maria, noiva, se preparando para casar, na casa do pai ainda, o noivo lá, dando duro para construir a casa, comprar os móveis. Maria engravida. Nós sabemos que, segundo a lei, ela estava correndo o risco até mesmo de ser apedrejada. Adultério. Como é que Maria conta isso para José? Como é que Maria conta isso para o pai, para a mãe? Uma vergonha para a família. É óbvio que José, o noivo, qualquer noivo, ia querer terminar o noivado. Ia querer dar carta de divórcio, né? Ia acusar de adultério. E aí ela correndo o risco de ser apedrejada, de ser morta. Aleluias. Mas a preocupação de Maria foi: como será isso? Eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer? Você vê que Maria não se preocupa. Como é que eu vou contar para José? Senhor, vai lá, conta, prepara tudo lá, minha casa, a família, se revela lá um pouco, avisa lá. Não, a preocupação: como é que vai acontecer? Muitas vezes o Senhor nos dá uma missão, nos dá um chamado, né? Os nossos questionamentos, muitas vezes falta fé. Mas Maria não faltou fé. Ela acreditou que ia acontecer. O questionamento dela era: como vai acontecer? E aí eu entendo, irmãos, que Deus ele chamou Maria para uma situação muito difícil. Mas Deus ele não nos chama para coisas fáceis. Você já reparou isso?
Deus não nos chama para fazer coisa fácil. Fazer a obra é difícil. Atender o chamado do Senhor é difícil. É dolorido. Aleluia. Quantas vezes nós fomos perseguidos, Maria ia ser perseguida naquela cidade. Maria ia ser motivo de falatório. Aleluia. Maria estava correndo o risco de ser apedrejada. Talvez até mesmo expulsa da casa. Ser repudiada pelo noivo. Olha toda a dificuldade que Maria estava correndo em atender o chamado de Deus. Mas Deus não nos chama para fazer algo fácil. Ele não me chamou para fazer nada fácil. Ele não te chamou para fazer nada fácil. Aleluias. O fácil quem faz, aleluias, são os chamados. Mas os escolhidos fazem o difícil. Aleluia. Glória a Deus. Os fáceis que querem fazer que coisa fácil é aqueles que estão entrando pela porta larga. Estão caminhando, estão passando pelo caminho espaçoso. Esses estão procurando, aleluia, as coisas fáceis. A porta larga, entra como quiser. Passa do jeito que chegar, com toda a sua bagagem. É a porta larga. São as coisas fáceis. Mas Deus, Ele nos chamou para entrar pela porta estreita. Glória a Deus. Ele nos chamou para passar, para caminhar pelo caminho estreito. A porta apertada. Vamos ter que nos desprender, nos desfazer de muitas coisas para entrar por essa porta. Então o Senhor, Ele não te chamou para fazer nada fácil. Talvez você esteja dizendo, mas essa obra que o Senhor me entregou é muito difícil. Dói demais, eu estou apanhando muito, eu estou sendo apedrejada, eu estou sendo motivo de chacota, as pessoas estão falando de mim, estão me caluniando, estão me desprezando. Mas Deus te chamou para fazer o difícil. Glória a Deus. Deus, Ele nos chamou para fazer o difícil. Aleluias. E o questionamento de Maria foi, como será isso? O seu questionamento com Deus, você já entendeu para o que Deus te chamou. Talvez você esteja, se esquivando, dando desculpas para o Senhor. Senhor, vai ser muito difícil. Senhor, é dolorido. Mas o questionamento de Maria foi, como vai ser? Como vai ser? Como é que o Senhor vai fazer para resolver isso? Como é que vai acontecer? E aqui está a resposta do anjo. Versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Aleluia, olha o segredo aqui. Para fazer o difícil. Deus, Ele já nos deu o Espírito Santo. Amém, meu Deus. Nós já somos capacitados para fazer a obra do Senhor. E Ele está nos capacitando dia após dia. Todos os dias das nossas vidas Ele nos capacita um pouco mais. Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus já mora em nós. Mas Ele disse mais. Aleluia. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ah, Senhor, como é que eu vou fazer isso? O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amém. Ah, Senhor, não tenho condições de fazer isso. Tem sim, porque o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amém. Ah, Senhor, eu não sei fazer isso. Sabe sim, porque o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Glória a Eu não Deus. tenho capacidade para fazer. Deus está dizendo, tem sim, porque o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Amém. Nós de nós mesmos, nós não podemos nada. Nós não sabemos nada, nós não temos condição de fazer nada, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele está nos dizendo que o poder do Altíssimo desce sobre nós. E Ele nos envolve com a sua sombra. Deus, Ele está te capacitando. Deus, Ele está te dando as armas necessárias para você fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Deus disse a Maria, através do anjo, eis que conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus.
projeto em Maria. Deus naquele momento começa a gerar um sonho em Maria, um propósito, o chamado de Maria. Deus está dizendo: eu já comecei a gerar dentro de você o meu propósito. Eu já comecei a gerar dentro de você os meus sonhos, meus projetos, aleluias, para a sua vida e através da sua vida. E Ele está dizendo, como disse para Maria: você vai conceber, mas você também vai dar a luz. Ele está dizendo: você começou e você vai terminar. Ei, para você que parou no meio do caminho, para você que já até concebeu, aleluias, Deus está dizendo: prossegue. Amém. Continua. Avança, porque você vai dar a luz. Amém. Não vai parar aqui, vai até o fim. Glória a Deus. Vai concluir o chamado. Vai cumprir o propósito. Porque eu já te cobri com a minha sombra. Porque eu já te dei o meu espírito. Porque sou eu que estou gerando dentro de você os meus sonhos, os meus projetos, os meus propósitos. Aleluias. Vai começar e vai terminar. Amém, meu Deus. Aleluia. Não importa a dificuldade que venha. Me ajuda, meu Pai. Não importa quantas vezes você vai ter que chorar. Você acha que Maria não chorou, não, irmãos? Meu Deus. Pense aí na situação. Você acha que Maria não gemeu? Para fazer o difícil é assim. É com choro. É com gemido. É com dor, é com lágrimas. Mas o Deus está dizendo: você vai conseguir. Amém. Você vai prosseguir. Você vai fazer. Você vai concluir. Você vai terminar. Aleluia, porque sou eu na tua vida, sou eu que estou gerando. Sou eu que estou te capacitando. Sou eu que estou te dando condições para isso. Vou te dar os meios. Maria precisava de um apoio. Diante das calúnias que ela ia receber, diante dos apontados dedos, diante dos atirar-pedra que ela ia receber, diante do desprezo. Talvez você esteja sendo desprezado por causa do teu chamado. Talvez as pessoas estejam falando de você por causa do teu chamado. Talvez você esteja sendo apedrejado, as pessoas estão já tirando pedra por causa do teu chamado. Deus, Ele levanta o apoio quando nós precisamos. Observe que lá no Evangelho de Mateus vai dizer que José, ele, quando fica sabendo da situação, ele pensou em abandonar Maria. Ele pensou em abandonar secretamente. Eu acho que José estava pensando: eu não vou aguentar essa pressão. Eu não vou suportar. Como é que eu vou apoiar Maria, todo mundo sabendo que o filho não é meu? Vão fazer chacota, vão me chamar de otário. Vai lá, otário, vai ser meu filho de outro. Vai ser motivo de chacota na cidade. Aleluias. Acho que José estava já prevendo, dizendo: eu não vou aguentar pressão. Aí Deus vai lá e envia um anjo para falar para José, para confirmar para José aquilo que Maria já tinha contado, que o que dela estava sendo gerado era do Espírito Santo de Deus, que ela estava gerando o Messias. Mas observe que José, ele tentou deixar Maria secretamente. A Bíblia fala que ele era um injusto, né? E ele não queria expor Maria, porque Maria ia ser acusada de adultério, né? E pela tradição judaica, o único que tinha o direito legal de acusar Maria de adultério era o noivo, ou marido. Então José pensou: ele fugindo, não vai ter acusação. Se eu fugir, eu não vou acusar Maria. Então, pela lei, pelo menos apedrejada ela não vai ser. Mas Maria não precisava só desse livramento. Maria precisava de alguém do lado. Maria precisava do apoio. Às vezes a gente não está nascendo nessa situação. Às vezes seu chamado, às vezes aquilo que Deus te colocou para fazer, você se olha assim, se vê sozinho e diz: Senhor, eu preciso de um apoio. Senhor, eu estou vivendo aqui sozinha. Porque assim, tem momentos da nossa vida que é sozinho. Às vezes a gente reclama: estou sozinha, estou fazendo tudo sozinha, não tem ninguém me apoiando. Às vezes Deus que te quer sozinho. Mas vai ter momentos que Deus vai levantar, nem que seja uma pessoa para te apoiar. E às vezes a pessoa não vai estar presencialmente, vai ser em oração. Talvez você
estou sozinha nessa luta. Eu estou sozinha nessa prova. Mas Deus levantou alguém para orar por você. Amém. Glória a Deus. Tem alguém de joelho dobrado orando por você. Aleluia. Pode ter essa certeza. Aleluia. E às vezes Deus levanta você também para orar por alguém. Deus levantou José para apoiar Maria. E José ficou ali do lado de Maria, apoiando Maria, toda aquela situação. E aí a gente conhece a história da gravidez. Com certeza foi uma gravidez estressante, né? Aleluia. Interessante, irmãos, eu estudando sobre essa palavra. A palavra nos diz que Maria, no versículo 39, naqueles dias dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá. Maria temeu, assim como nós. Era uma situação difícil, era um chamado difícil, era uma situação muito difícil. E o anjo acalma Maria e dá o exemplo de Isabel. Isabel da 40. Que ela era estéril, que era motivo de falatório lá na região dela, né? Motivo de vergonha, porque a mulher que não concebeu, não dava filho naquela época, era uma vergonha. Não estava dando descendência a seu marido. E ele diz, aquela está grávida. Aleluia. E já está no 6º mês. Porque para o Senhor não haverá impossíveis. O anjo estava dizendo para Maria, da mesma forma que Deus entrou com milagre na vida de Isabel, Deus, se for necessário, Ele vai entrar com milagre na sua vida. Amém. Se Ele precisar descer no sobrenatural, Ele vai fazer. Aleluia. Se Ele precisar operar um milagre, Ele vai fazer. Aleluia. Não se preocupe, porque para Deus não haverá impossíveis. Glória a Jesus. Isabel já avançada em idade, idosa, ninguém esperava mais nada, ela estava aqui na cidade de Nazaré. Ninguém estava esperando mais nada daquela casa. E o anjo aparece lá para Zacarias, a gente sabe toda a história. E Isabel concebe João Batista, outro milagre. E aí o anjo conta para Maria, a tua prima já está no 6º mês. E aí no versículo seguinte, que foi o que nós lemos, de 39, diz, Maria foi apressadamente à região montanhosa. Quem sabe, irmãos, isso não foi uma porta de escape para Maria. Maria correu para as montanhas, para a casa de Isabel. Foi buscar refúgio lá, naquela que o Senhor já tinha operado o milagre. Naquela que já estava passando também, já tinha passado também por uma situação difícil. Aonde Deus também chegou através do anjo, entregou a obra, entregou a missão. Gerar João Batista, aquele que antecederia, aleluia, o Senhor prepararia o caminho para o Senhor, para o Messias. Glória a Deus. Maria correu para lá. Nós não sabemos, a palavra do Senhor não diz se Maria contou para a família, para José, né, da situação que já estava grávida, ou se Maria correu para a casa de Isabel sem falar nada para ninguém. Mas a palavra do Senhor nos diz que Maria ficou lá na casa de Isabel 3 meses. E eu creio que Maria lá foi se preparar para o que vinha. Ela correu para perto de alguém que tinha experimentado o milagre. Correu para perto de alguém que tinha experiência com Deus. Correu para perto de alguém que ia incentivá-la a ter fé. Correu para perto de alguém que ia ajudar ela a se preparar para a missão dela. Aleluia! E a Bíblia diz que quando Maria chega na casa de Isabel, aleluia, automaticamente Isabel sauda Maria. João Batista começa a se mexer na barriga do ventre. Ali eles são cheios do Espírito Santo. E ela faz a saudação: salve, o que a mãe do meu Senhor veio fazer aqui. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que ali começou um mistério ali naquele momento. Imagine aí o Espírito Santo desce sobre Isabel. João Batista recebe o poder de Deus ainda no ventre. Deus revela, aleluia, que Maria já estava com o Messias no ventre. Mistério de Deus. O mistério começou ali mesmo na porta de casa. E Maria ali ficou 3 meses. Acredito que acompanhou o parto de João Batista. E Maria volta fortalecida no Senhor. Maria volta sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Maria volta preparada, aleluias, porque estava esperando. Mas
O que é mais lindo dessa história é a resposta de Maria. Versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmãos, diante de tudo que Maria ia passar e passou, a resposta de Maria foi: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Maria sabia, já tinha, uma ideia de que ia chorar, de que ia gemer, de que ia ter que ficar se justificando muitas vezes, para a família, explicar. Será que todo mundo da família acreditou? Será que todo mundo acreditou? Assim de cara, gente, apareceu um anjo nesse instante aí, aqui na porta. Ele disse que o nome dele é Gabriel. Ele disse que agora eu estou grávida, que é do Espírito Santo de Deus, que eu estou gerando o Messias. Será que a família de Maria recebeu isso de bom agrado? Será que José, quando recebeu a notícia, José bateu palma, deu pulo, salto de alegria? Oi, irmãos. O que a cidade não deve ter falado de Maria? O que a vizinhança, a parentela não falou de Maria? Mas a resposta de Maria foi: eis aqui a tua serva. Aleluia. Você pode dizer para Deus nessa noite, diante do teu chamado, diante do que Deus está gerando no seu ventre, diante de todas as dificuldades que você já está passando ou vai passar por causa do chamado, diante de todas as lutas que você já vem tendo na sua caminhada como cristã, você pode levantar suas mãos hoje para o Senhor dizer: aqui está a tua serva, Senhor. Levanta aí a tua mão, vai, ato de fé. Aqui está a tua serva. Diz para ele: eis aqui a tua serva, Senhor. Que se cumpra em mim a tua vontade, a tua palavra. A tua vontade, a tua palavra. É essa a resposta que Deus espera ouvir de mim e de você. Glória a Deus. Ele não quer que a gente fique olhando as dificuldades, não, irmãos. Porque Ele não nos enganou. Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. Mas Ele disse: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Deus que nos chamou é o mesmo que nos capacita. O Deus que nos chamou é o mesmo que nos prepara. O Deus que nos chamou é o mesmo que nos dá as armas necessárias. O Deus que nos chamou é o mesmo que levanta o suporte, o auxílio, o reforço quando a gente precisa. O Deus que nos chamou, aleluia, foi o mesmo que nos fez conceber. E é o mesmo que vai nos fazer dar a luz. Porque os planos são dele. E ele diz na palavra dele que os planos dele não podem ser frustrados. Aleluia. Nem eu nem você podemos frustrar os planos do Senhor. Aquele que ele determinou na minha e na sua vida, aleluia, vai se cumprir. O Senhor só quer que a gente tenha bom ânimo. O Senhor só quer que a gente não desista. O Senhor só quer que a gente não fique olhando para as dificuldades. O Senhor quer que a gente prossiga, que a gente avance, que a gente confie nas promessas do Senhor. E Ele está nos dizendo: você vai dar a luz. Você vai dar a luz, você vai concluir. Você vai terminar. Você vai chegar do outro lado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. O projeto de Deus para a vida de Maria foi a vinda do Messias, nosso Salvador. E por causa da participação de Maria, nós estamos aqui hoje nessa noite. Amém. A salvação chegou até nós. A promessa do Messias chegou. E Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos aqui nessa noite por causa do amor de Deus, por causa do projeto de Deus. E Deus, Ele tem seus meios de realizar os seus projetos. Mas Ele quer contar comigo e com você para realizar os seus projetos. Amém? Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Que esta palavra fique cravada no nosso coração. Que nós possamos nos lembrar, pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja nos lembrando do que Ele está gerando em nós. E que nós possamos prosseguir, aleluia, no chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém. E que nós possamos ter coragem, aleluia, para dar a luz aos projetos de Deus. Amém. Para sermos instrumentos de Deus na nossa geração. Para
para sermos profetizas do Senhor, canal de bênção para outras vidas, para nossa casa, para nossa família, para onde o Senhor nos levar, para quem o Senhor nos levar, que nós possamos testemunhar o poder de Deus. Amém. Que nós possamos contar os feitos de Deus na nossa vida. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.